Vocês, bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Malingi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Bom, agora nessa reta final, né, vamos dar uma revisadinha nas questões de biologia, né, a questão 103, agora esse é o Enem de 2024, tá? Primeira aplicação, caderno amarelo, viu? Primeira aplicação. Vamos lá, vamos para a questão 103, ela descreve pra gente o seguinte, ó: o desenvolvimento da biotecnologia e da clonagem gênica em procariontos fez com que a produção de proteínas se tornasse mais intensa, rápida e econômica. Para a produção de hormônios, enzimas e proteínas de resistência a drogas, uma variação da técnica da reação em cadeia pela polimerase, PCR, na sigla em inglês, utiliza a enzima transcriptase reversa, RT-PCR, que sintetiza as moléculas de DNA complementares a partir de fitas filhas de RNA. Beleza, a pergunta é a seguinte, ó, nesse contexto, essa técnica é importante para detectar genes o quê? Então, olha só, A, expressos, B, plasmidiais, C, bacterianos, D, dominantes ou E, autossômicos. Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram. Vai se tratar aqui de expressos, tá? Como assim? Por quê? Técnica, né, de PCR, né? RT-PCR, perdão, né? Que tá ligado à questão que utiliza a enzima, tá? Vai utilizar a enzima de transcriptase reversa. Então, prestem atenção nisso, ó. Por que não são as outras, né? Essa questão aqui da transcriptase reversa vai utilizar uma fita de DNA, tá? Complementar, então uma fita, ok? Perdão, aqui, ó, uma fita, né, de DNA complementar e a cDNA, tá? Do que? De um molde, tá? De um RNA, o quê? Mensageiro, tá? Então, a partir de um molde de o quê? De um RNA mensageiro, tá bom? Então, Maria mRNA. Então, esse RMNA, tá? Ó, vou colocar aqui, ó. Então, esse mRNA, tá? Que seria o mensageiro. Vai ser uma mensagem, né? Um comandinho aí de que ele, tá? O mRNA mensageiro, perdão, está sendo expresso, tá? Então, o que acontece com isso tudo? Disso tudo, o R, lembra que eu falei para vocês? O mRNA, né? Vai se transformar aí no cDNA, né? Através do RNA mensageiro, né? Então, depois de tudo isso, né? Ó, NAC, enfim, C, RNA. Perdão. É mais fácil, ó. Então, aqui o M e aqui o C. O mRNA, que se transforma no cDNA, perdão, através dessa técnica de que PCR, né? PCR vai permitir aí o que, tá? Essa técnica aqui, gente, vai se chamar técnica de PCR, tá? Da questão dos expressos, porque essa técnica dessa transformação vai permitir o que? Exatamente o que? Se detectar e quantificar o nível de que? Expressão, tá? Gene específico. Ou seja, quais genes estão sendo ali expressos, tá? Então, por esse motivo que é a letra A, tá bom? Então, tem toda essa questão, né? Tem a questão do mRNA, né? A questão da transformação do cDNA. Nossa, minha letra tá horrível, gente. Para no final de tudo se descobrir, através disso, que está ligado uma técnica importante, né? Que é essa técnica de PCR, ECT-PCR, para a questão de genes espessos, tá bom? Por esse motivo, a letra A. Essa questão é um pouquinho complicadinha de genética, né? De bioquímica, perdão. Mas ele gosta de questões assim, né? Enfim, letra A, tá bom? E agora vamos para a questão 116, que também é de biologia. A questão 116, ela descreve para a gente o seguinte, ó. Apesar dos animais representados na
no cladograma compartilharem o mesmo ancestral, eles se caracterizam por distintos padrões de reprodução ou de nutrição dos embriões e descendentes. Então, a gente tem o monotremata, marsupiália, placentária, metatéria, eutéria, né? Prototeria, teria e mamália. Beleza. A pergunta é a seguinte, ao longo do processo evolutivo, percebe-se entre esses animais perdas e ganhos nos padrões citados que envolvem o quê? Então, o quê, né? A. Aumento do número de descendentes por ninhada. B. Mudança do tipo de fecundação externa para interna. C. Redução da versalidade de reprodução que se torna unicamente sexuada. D. Desenvolvimento embrionário que passa por meio aquático por terrestre. Ou é diminuição da vesícula vitelínica associada ao desenvolvimento da lactação. Pausei um vídeo e tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, tá? A questão da diminuição da vesícula vitelínica, tá? Principalmente aqui nos mamíferos, tá? Desenvolvimento da lactação. Por quê? A questão aqui dos mamíferos, né? Se a gente for analisar, né? Por que é a letra E? Essa questão da vesícula vitelínica, principalmente nos mamíferos, saco vitelínico, né? Anfíbios como peixes, né? Enfim, vai ser grande, né? O vitelo, ele vai armazenar aí a gema, tá? Então, nossa, minha letra é horrível. Enfim, o vitelo, ele vai armazenar a gema. Então, aí a principal que é fonte de nutrientes para os animais, né? Essa questão aqui da gema. Embriões também, né? Vai acontecer ao longo dessa evolução, isso vai o quê? Diminuindo. O vitelínico passa a ser diminuído, substituindo para o quê? Para a placenta, né? Os mamíferos têm placenta, o ser humano tem placenta? Tem, né? O ser humano também tem placenta, né? Afinal de contas, né? No parto a gente vê casos, né? Enfim, todo ser humano tem placenta, né, gente? Entenderam? Então isso vai diminuindo, né? Que vai ser substituído pela placenta. Mas aquele saco vitelínico, né? Essa vesícula vitelínica, ela tem um papel extremamente importante, né? Claro, vai diminuindo. Ou seja, mas, de todo modo, essa diminuição dessa vesícula tá muito a ver também a questão da lactação, tá? Enfim, a placenta, essa questão da diminuição da vesícula vitelínica, principalmente nos mamíferos, né? É o processo evolutivo entre esses animais, as perdas e ganhos, né? Nos padrões citados, tem muito a ver com a questão da diminuição da vesícula vitelínica. Lembrando que a vesícula vitelínica tá muito ligada aos mamíferos, tá? Claro, depois substituir pela placenta e tudo mais, mas essa vesícula ela tem uma fonte de nutrição, tá? A principal fonte de nutrição, principalmente para os mamíferos, né? Enfim, como a gente tem aqui destacando essas classes desses animais, ele quer saber sobre o processo evolutivo que percebe-se entre esses animais perdas e ganhos. Perdas e ganhos estão diretamente ligadas à questão da diminuição do quê? Da vesícula vitelínica. Por esse motivo, letra E, porque a vesícula vitelínica, ela tem um papel importantíssimo aí no desenvolvimento aí, né, desses animais, né, depois a formação de placenta, a questão dos nutrientes, enfim, por esse motivo que é a letra E, tá bom? Então, vamos agora para a questão 125, né, teve até cachorrinho no disco voador, enfim. Vamos agora para a questão 125, né, que também é de biologia, né, a química, a questão 125 que é de biologia, isso. A proposta do lado é 127 também. A pergunta é a seguinte, né, uma agricultora com a intenção de comercializar um milho, né, recém-colhido, testou uma forma de preservar o sabor adocicado do seu produto. O melhor resultado foi obtido quando ela mediu as espigas em água fervente durante alguns minutos e em seguida em água gelada. Com esse procedimento, parte da glicose do milho não foi transformada em amido, mantendo seu sabor adocicado. Beleza, a pergunta é a seguinte, utilizando esse procedimento, o sabor foi conservado porque houve o quê? Então, por que o sabor foi conservado? Houve o quê? A. Desnaturação enzimática pela alta temperatura. B. Conversão dos nutrientes pela redução da temperatura.
conversão, de degradação das reservas nutritivas pelo choque térmico, tem impedimento da entrada de oxigênio pela fervura ou é desidratação dos grãos por causa da alteração da temperatura. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? O vídeo tentaram fazer. Bom, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, tá? Vai ser desnaturação enzimática pela alta temperatura. Por que não são as outras? Eu até marcaria, né, a questão da AB pela questão de nutrientes pela redução da temperatura, mas cuidado, não é conversão, tá? Não se converte nada, pelo contrário. Se fosse conservação, né, até porque alimentos refrigerados a gente sabe que conserva, o que foi o que ela tentou fazer também, que ela fez, mas não é a questão aqui de conversão, não está se convertendo algo, teria que ser conservação. Existe diferença entre converter e conservar, então cuidado. Por que desnaturação? Exatamente, né, esse processo de desnaturação aí, né, essa alteração biológica, né, devido à alta temperatura, né, desnaturação, essa alteração seria alteração biológica, né, no caso de perda, enfim, devido a esse processo de alta temperatura, ela vai conseguir, através desse procedimento, conservar, né, ó, alguns minutos ela foi muito esperta, né, ó, inteligente, utilizou aí a ciência, né, a química, né, esse milho, ele não vai ser transformado em amido devido que essa desnaturação, né, esse processo próprio da química, da biologia, né, vai ser transformado em amido e vai manter seu sabor adocicado. Por quê? Porque ele vai ser conservado. Então, tá tudo diretamente ligado a essa desnaturação enzimática, tá? Por quê? Pela alta temperatura, claro, né? Existem procedimentos que só devido a temperaturas, né, elevadas que é possível de se obter. Então, ela utilizou dessa vantagem da alta temperatura através dessa desnaturação enzimática e depois ela colocou em água gelada para conservar aí esse sabor adocicado, tá? Então, não é a B, não são as outras também por conta disso, né? Não é degradação, desidratação, não. Uma desnaturação da enzima e, claro, uma conservação aí devido à água gelada. Interessante, né? Se a gente for analisar, né? Tem muitos procedimentos, assim, muito, muito interessantes, né? E que são utilizados, né, por exemplo, né, a questão da água gelada, né, para poder conservar, né, muitas coisas, muitos alimentos se conservam com água gelada, a questão de você fazer também, já viram o morango do amor, né, a questão da glicose, quando você faz você derrete o açúcar, né? Enfim, tem várias coisas interessantes, né, igual aqui, o exemplo disso, da alta temperatura, você obtém aí sim uma desnaturação enzimática, né? E ela conseguiu conservar esse sabor adocicado, que é interessante, por sinal também, né? Enfim, por esse motivo, letra A, tá bom? Vamos para a questão 127, ó. As autoridades sanitárias brasileiras têm se preocupado muito nos últimos anos com o aumento da ocorrência de doenças transmitidas por mosquitos, principalmente arboviroses, como chikungunya e zika, que se tornaram epidêmicas ou endêmicas em áreas urbanas, parte de uma análise da relação entre urbanização e a incidência dessas doenças está representada no fluxograma. Então, ó, a gente tem urbanização, ausência de saneamento básico, contaminação da água, redução da biodiversidade aquática e riscos para a saúde humana. Aí a pergunta é a seguinte, né? Nesse contexto, como a urbanização está causando riscos à saúde humana? A. Disseminando verminoses. B. Causando eutrofização de lagoas. C. Aumentando a chance de contato com coliformes. D. Diminuindo a população de predadores aquáticos. Ou E. Aproximando as pessoas da área de ocorrência dos mosquitos. Pausem o vídeo. Tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Ela é bem peculiar. Eu achei ela bem peculiar e bem pegadinha, tá? Eu nem gosto muito de pegadinha. A letra D. Bom, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Vai ser redução da biodiversidade aquática. Como assim? Eu também fiquei assim, como assim, né? Quer saber, nesse contexto, como a urbanização está causando risco à saúde humana? Como assim? A gente tem um texto que ele fala sobre autoridades sanitárias brasileiras estarem preocupadas nos últimos anos com o aumento da ocorrência de doenças transmitidas por mosquito,
tá? Arbovirose, como chikungunya e zika, que se tornam endêmicas, né? Enfim, parte dessa análise em relação entre a urbanização e a incidência, essas doenças está representada no fluxograma. Gente, muito doido isso, né? Ele quer saber nesse contexto como que a urbanização está causando risco à saúde humana. A urbanização. Então, ó, disseminando verminose? Não. O que a verminose tem a ver com a preocupação em relação a chikungunya, né? Arbovirose, zicas, enfim. Não é verminoses. Eutrofilação das lagoas? Também não, né? Chance de contato com coliformes? Também não, né? O que isso tem a ver, né, com coliformes? Quer saber sobre a questão da urbanização e algo ligado à zika e à chikungunya. Aproximando as pessoas de áreas em ocorrências de mosquitos? Poderia ser, mas não é. Por quê? Aproximando as pessoas das áreas de ocorrência dos mosquitos? Tá, mas ele quer saber a questão da urbanização. O que está causando riscos à saúde humana? E outra coisa, ele descreve, olha só, nos últimos anos o aumento da ocorrência dos mosquitos, tá? Por que não é isso? Tá, mas para ver essa aproximação, aonde que eles são desenvolvidos? As